Na mensagem de hoje, pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui. Nós estaremos citando mais uma daquelas preciosíssimas pérolas que nós temos com Deus em Cristo Jesus, guardada por Deus em Cristo Jesus. Falamos sobre a nossa esperança, falamos sobre a nossa herança que está guardada por Deus em Cristo Jesus e hoje nós vamos falar sobre a nossa redenção. Vamos ver o que está escrito ainda na carta de Pedro. Nós estamos lendo 1 de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Hoje eu quero ler o versículo 5. Diz o seguinte: que mediante a fé estáis guardados na virtude ou no poder de Deus para uma herança, ou seja, para a salvação já prestes a se revelar no último dia. Estamos guardados por Deus em Cristo Jesus para a salvação a se revelar no último dia. Aí você pergunta, espera aqui, mas a salvação só se vai receber quando estivermos lá na eternidade? Uma pessoa que recebe Jesus como Salvador ainda está aguardando ser salva? Espera aqui. Pedro aqui não está falando sobre a salvação da alma, o livramento do inferno, o perdão dos pecados. Ele está falando da salvação de nós mesmos, quer dizer, a salvação do nosso corpo, quando seremos redimidos e nós deixaremos de sermos pecadores. O momento que recebemos Jesus como Salvador pessoal, nós temos a garantia dada por Deus, que nenhuma condenação mais existe. Romanos capítulo 8, versículo 1, passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24, Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós estamos na verdade e esta verdade é o Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, verso 20, portanto, a salvação é dada por Cristo. No momento que nós abrimos o coração, cremos nele, somos livres do poder do inferno e do poder do pecado. Mas não estamos livres da presença do pecado. Ainda como pecadores salvos, nós vivemos na presença do pecado, nós pecamos todos os dias e somos pecadores. Portanto, Pedro está falando da redenção do corpo. Quando nós deixaremos ou quando nós estaremos ausentes, além não só do poder do pecado, mas da presença do pecado na nossa vida. Isso vai acontecer quando e como? Na volta do Senhor Jesus Cristo e na ressurreição de todos os mortos. Quando então formos ressuscitados com o corpo totalmente glorificados, à semelhança do corpo de Jesus após a ressurreição, aí então acontecerá a nossa redenção. É a salvação já prestes a ser manifestada no último dia. Jesus, quando esteve aqui, ele não podia entrar numa casa com as portas fechadas. Ele estava sujeito ao poder da porta fechada. As sinagogas eram abertas no sábado e ele entrava nas sinagogas através das portas que estavam abertas. Logo após a sua ressurreição, você vai ver aquela história de Jesus, aquele acontecimento na vida de Jesus e dos seus discípulos, quando eles estavam dentro de casa com as portas trancadas com medo dos judeus, da perseguição judaica, e Jesus apareceu no meio deles. Por onde ele entrou, ele estava agora independente do ferrolho ou das portas fechadas. Assim também, nós estamos presos em nós mesmos. A nossa alma salva está presa ainda em nós, sujeita à presença do pecado e, infelizmente, ainda algumas praticidades de pecado. Mas chegará um dia quando, por ocasião da redenção, da ressurreição, esse corpo deixará de ser sujeito ao pó da terra, ao pecado, e daí então seremos livres e livres para sempre. Essa preciosíssima joia está guardada por Deus
em Cristo Jesus. Eu vou repetir mais uma vez a leitura do texto para que a gente possa compreender o que Pedro está dizendo. Versículo 5, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus, ele diz, nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação já prestes a se manifestar. Quando e como isto vai acontecer? Vamos ver isto na carta de Paulo, escrita aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 51. Ele diz o seguinte, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando do momento da ressurreição, da transformação e da redenção que nós temos guardado em Cristo Jesus para aquele momento exato. Verso 52 em diante, ele vai dizer, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele está fazendo uma alusão a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, se você quiser ler, é só ver como vai ser a ressurreição dos salvos. Ele está dizendo, olha, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, livre da corrupção, livre do corpo do pecado, e nós que estamos vivos, ou estivermos vivos, seremos transformados pelo poder de Deus. E o versículo 53, ele aprofunda mais essa questão dizendo o seguinte, porque convém que isto, nosso corpo, isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então seremos revestidos de novo, seremos agora semelhantes ao Senhor Jesus, combinando com o que disse João na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2. Agora somos filhos, mas ainda não é manifesto que seremos no futuro. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como Jesus Cristo é, nós o veremos. Quer ver como é Jesus? Leia na sua própria Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, e você vai ver como é Jesus agora na glória. Seremos semelhantes a ele. Não seremos iguais, mas seremos semelhantes a ele. O verso 54 ele vai dizer, e quando isto que é corruptível, ele continua falando do nosso corpo. Como e quando? Quando Jesus vier. Como? Aliás, e quando vai ser isto? E quando Jesus vier, aliás, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita. Tragada, devorada, destruída foi a morte na vitória. Não acontecerá mais morte. A morte cessou na vitória que temos em Cristo Jesus. No momento quando ressuscitarmos, já não existirá mais morte. Você vai ler isso em Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 5, quando ele diz que ali não haverá mais morte. Também Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, ele vai dizer que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima e não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, esta preciosidade está guardada por Deus em Cristo Jesus, e um dia nós a receberemos por ocasião da nossa redenção, que é a salvação de tudo aquilo que nos cerca neste mundo, inclusive do nosso corpo material, para sermos um corpo espiritual semelhante aos anjos de Deus no céu. Você tem essa esperança? Você sabe absolutamente, com certeza absoluta, que um dia você vai estar na presença de Deus, semelhante, parecido com Jesus, que um dia o seu corpo deixará de existir para o pecado e existirá para a morada eterna do Espírito de Deus, na presença de Deus, redimido. Esta é a grande esperança do salvo. Por isso Pedro disse,
estamos guardados pelo poder de Deus para a salvação já prestes a se manifestar, a se revelar, porque a salvação em Cristo Jesus é a maior de todas as vitórias que nós temos aqui e na eternidade. Espero que o amigo esteja entendendo, espero que o irmão em Cristo esteja se fortalecendo, que a sua esperança aumente cada dia, que a certeza da sua herança esteja mais vívida hoje do que nunca, que esta grande promessa da salvação do corpo seja uma realidade na nossa vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Deus, por essas preciosidades que o Senhor deixou escritas para nós na Tua palavra. E hoje podemos ler, podemos meditar, podemos guardar e podemos usar e também ensiná-las. Deus, obrigado pelo Espírito Santo que revela para nós essa graça maravilhosa do Senhor. Eu quero rogar, ó Deus, pelos meus amigos, irmãos, por todas as pessoas que estão me assistindo, inclusive neste momento. Pai, por favor, em nome de Jesus, abre as suas mentes, para que eles mesmos abram o seu coração, depois de uma compreensão perfeita da Tua palavra e da Tua verdade, recebendo Jesus como Salvador, ou os salvos aprendendo a crescer firmes, alicerçados na fé do Senhor Jesus Cristo, o nome de quem nós estamos orando. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, fortaleça-te na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o seu dia e da sua família também. Até a próxima mensagem com mais algumas pérolas que Deus tem para nós, guardadas em Cristo Jesus.